Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Celoir. Vamos começar a rezar então, meninas? Sinalizem para mim se vocês estão me ouvindo bem, para a gente começar a rezar. Sim, estão ouvindo bem? Show de bola! Então a gente vai começar a nossa oração. Você já vai pegar a sua Bíblia, se você estiver rezando com Bíblia, senão você vai anotar aí a palavra. Ah, meu Deus, eu derrubo tudo. A gente vai rezar, a gente vai começar a rezar hoje, clamando o socorro de Deus sobre a nossa vida, as nossas lutas, as nossas batalhas, né? O socorro de Deus sobre tudo aquilo que a gente está vivendo, as nossas necessidades. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Nós agradecemos porque nós estamos vivas, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana que começa, por mais um dia para amar, para servir, Senhor, para santificar, para te louvar, para te adorar na nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos atos, na nossa entrega de amor aos nossos. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, pela tua salvação que tem nos alcançado, pela tua voz, Senhor, que tem falado conosco a cada manhã dessa campanha, a cada dia, Senhor, a cada vez que a gente se aproxima de ti para oração. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos pela tua fidelidade e bondade, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, também nessa manhã clamar o teu preciosíssimo sangue sobre nós, sobre todos os nossos familiares. Nós colocamos debaixo do teu preciosíssimo sangue toda a nossa casa, Senhor. Nossos maridos, nossos filhos, Senhor, nossos familiares, pais, irmãos, irmãs, colocamos todos debaixo do teu preciosíssimo sangue. Nossa casa, todos os ambientes da nossa casa, todos os ambientes de trabalho, Senhor, os lugares que nós trabalhamos, as ferramentas de trabalho, todos os meios de transporte que nós vamos usar no dia de hoje, Senhor. Colocamos debaixo do teu sangue os enfermos das nossas famílias, Senhor, aqueles que necessitam hoje da tua intervenção na saúde, Senhor. Clamamos, Senhor, colocamos debaixo do teu preciosíssimo sangue todos os nossos familiares que mais necessitam de ti hoje, Senhor, as situações da nossa semana que mais necessitam da tua intervenção, Senhor. Nós colocamos tudo debaixo do teu preciosíssimo sangue. Escondemos, Senhor, todos os nossos amados dentro do teu coração misericordioso e clamamos, Senhor, a tua proteção, a salvação, Senhor, a tua intervenção na vida dos nossos, Senhor. Pedimos, Senhor, e colocamos hoje nessa manhã especial o irmão da Thalita, Senhor, que tem rezado com a gente a campanha. Te pedimos a cura, Senhor, a restauração e a recuperação do irmão da Thalita, Senhor. Colocamos ele debaixo do teu sangue, Senhor, e pedimos pela vida dele, Senhor, pelo corpo dele, pela saúde dele, Senhor. Colocamos debaixo do teu sangue, Senhor Jesus, agora todos os enfermos, as mulheres, Senhor, que desejam engravidar, Senhor, os casais que desejam engravidar e não estão conseguindo, nós colocamos debaixo do teu preciosíssimo sangue. Pedimos a tua intervenção, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, ampliando a nossa visão, o nosso entendimento. Venha, Espírito Santo. Venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, em auxílio das nossas dificuldades, em auxílio daquelas situações que nós não conseguimos sozinhos, em nosso auxílio no nosso temperamento, onde nós precisamos de mudança no nosso comportamento. Espírito Santo, vem em nosso socorro. Vem em socorro, Espírito Santo, do nosso cansaço físico, do nosso cansaço emocional, mental. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio. Tudo que nós não conseguimos mais sozinhos,
aquelas lutas e batalhas que a gente não está mais dando conta de lutar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre os nossos maridos. Vem Espírito Santo sobre os nossos filhos. Vem Espírito Santo sobre os nossos ambientes de convivência, sobre os nossos familiares. Nós colocamos, Espírito Santo, nas tuas mãos agora todas as situações que necessitam da intervenção divina. Vem Espírito Santo. Espírito Santo, vem em nosso auxílio, em nosso socorro, nos socorre. Nós necessitamos hoje de um sopro novo, de uma força nova, de um renovo na nossa alma, até no nosso corpo, Espírito Santo. Tantas que estão cansadas, esgotadas. É um início de semana, mas tantas estão tão cansadas, Espírito Santo, necessitando de força física, de força mental, de força emocional. Vem Espírito Santo em nosso socorro. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vou te convidar para você pegar a palavra de Deus, se você estiver rezando com a palavra, em Isaías 35. A gente vai rezar um pouquinho com essa palavra de Isaías 35. Isaías 35, do 3 ao 6, diz assim: fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus. Ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. Olha que linda essa palavra que Deus traz para nós hoje, gurias. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado. Teu coração está perturbado? Olha o que diz a palavra de Deus para nós agora. Tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus. Ele mesmo vem salvar-vos. Gurias, a gente hoje é a 16ª live, né? Esses 16 dias, o Senhor tem nos exortado muito, né? A mudança do nosso comportamento. E de verdade, assim, isso é uma chave de vitória, de graça, assim. Muitas coisas a gente só alcança mudando o nosso comportamento, convertendo, né, os nossos maus hábitos, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, né, de enxergar as coisas, de reagir às coisas do dia a dia. Nessas 15 lives que já aconteceram, né, eu falei muitas vezes sobre quando a gente quer que alguma coisa mude, né, a gente precisa começar mudando, né. A gente não pode esperar dos outros a mudança, né? A gente precisa mudar primeiro. Deus vem nos exortando a muitas mudanças de comportamento, né? Na nossa forma de pensar, né? Nos exortando, lembrando inclusive de tentações, de fantasias, né? Na nossa forma de relacionar com o marido, na nossa forma de relacionar com os filhos, com os parentes, no ambiente de trabalho. O nosso comportamento é sim, né, precisa ser mudado e modificado pelo Espírito Santo. Toda transformação, né, que a gente espera que aconteça ao nosso redor precisa começar com a nossa conversão. E essa conversão, né, ela se mostra em atitudes do dia a dia, né? Ela se mostra na forma como a gente fala, na forma como a gente age, como a gente reage, né? Como a gente expressa as coisas, no nosso calar, né? Na nossa forma de falar. A gente vem todo dia falando sobre isso, né? Sobre mudar o nosso comportamento. E com a mudança de comportamento, a gente vai ver muita mudança dentro dos nossos ambientes de convivência, né? Em especial, quando a gente muda
a nossa forma de relacionar, de agir com o marido, com os filhos, a gente volta a ter intimidade de qualidade com o marido, né? A gente se esforça para isso, a gente passa também a se cuidar mais. Todos esses pontos que a gente vem falando, muitas mudanças acontecem, tá? Mas não vai mudar tudo só por aí, né? A gente precisa, e a gente passou 15 lives praticamente falando sobre mudar comportamento, né? Sobre olhar para nós mesmas antes de olhar para os outros, né? Nós não estamos prontas, né? A gente sempre vai partir desse lugar, a gente não está pronta, a gente precisa mudar antes, a gente precisa cuidar do nosso comportamento no dia a dia. Às vezes a gente chegou aqui para fazer as lives, né, muito querendo mudar as coisas ao nosso redor. E Deus falou, não, você tem que cuidar para mudar você mesma, né? Porque a única coisa que está ao nosso alcance de mudar de verdade é a gente mesma, né? A gente pode mudar o nosso jeito. E Deus está nos pedindo, exortando, quase exigindo isso da gente, né? Uma mudança de vida, de conversão, de comportamento, né? Dito isso, só isso não vai mudar também tudo, né? Tem situações que a gente precisa da intervenção de Deus, né? É por isso que a gente reza. A gente reza para dar conta de mudar. A gente reza para pedir o Espírito Santo para que Ele mude na gente. A gente pede a graça e a força dele, porque sozinhas a gente não vai ser doce, sozinha a gente não vai ser silenciosa, sozinha a gente não vai deixar de ser chata, né? A gente não vai deixar de ser exigente quando a gente devia dar, a gente fica pedindo. Então, o Espírito Santo precisa nos guiar e nos dominar, e a gente vem pedindo isso também nessas 15 lives que passaram, né? Espírito Santo me ajuda a ser santa, me ajuda a converter. Agora tem situações que Deus precisa do nosso comportamento sempre, porque isso é o que Deus nos pede, a nossa conversão. Isso é o que compete a nós, a nossa própria santificação. E no nosso papel de sentinela, daquela que ora pela sua família, a gente precisa estar posicionado em oração e clamar a intervenção de Deus naquilo que a gente não vai mudar só pelo nosso comportamento, que precisa de cura no coração dos nossos, que precisa de libertação. Situações que são tão fechadas, situações que são tão difíceis, que a gente não vai conseguir sozinha. A gente não vai dar conta, a gente precisa da intervenção de Deus. E o que acontece, gurias, é que às vezes, né, a gente tá tão cansada pelas circunstâncias. As situações ao nosso redor estão tão difíceis que a gente já tá nesse estado aqui. As nossas mãos estão desfalecidas, os nossos joelhos já vacilam, né? A gente tá cansada, a gente tá muito cansada. E talvez você já venha mudando várias coisas no seu comportamento, né? E às vezes a gente faz assim, a gente começa a mudar para ver se vai ter algum efeito. Se tiver efeito imediato, bom, eu continuo na mudança. Se eu não vejo efeito, eu já desanimo. Ai, não vou. Ai, tô passando uma trabalheira pra ficar quieta. Tô passando uma trabalheira pra ser doce. E esse homem continua igual, essas crianças continuam igual. Não, eu acredito nisso, né? Às vezes a gente quer também uma solução imediata. Não é assim, né? A gente tá lançando sementes de doçura, de amor. A gente vai colher os frutos daqui a pouco. É preciso que a gente permaneça nesse lugar de doçura, de santidade, de amor. Isso pra gente não é mais negociável. Vamos combinar isso? A nossa santificação e conversão, ela é inegociável. Inegociável. Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib falou uma vez uma frase que me marcou muito, né? Santidade não se improvisa. Santidade não é algo que eu vou improvisar de última hora. Para quando eu chegar diante de Deus, né? Eu chego lá no céu, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não dá pra gente ficar deixando para depois a nossa conversão, né? A nossa santificação não é para depois, ela é para hoje. E para nós, a nós que Deus tem nos chamado, a gente já passou 15 lives falando sobre isso. Ela já tem que ser uma decisão inegociável. É assim, gurias, por mais que nada mude, eu vou continuar mudando, eu vou continuar sendo melhor, eu vou continuar buscando a minha santificação. Isso é inegociável. Eu não vou voltar mais para os hábitos antigos. Eu não quero. Isso é a luta da santificação. Isso é a luta da santificação.
É não retornar aos hábitos antigos, é continuar buscando ser melhor, é continuar buscando ser mais santa, mesmo que as circunstâncias ao meu redor sejam as mais difíceis. Você tá entendendo? É uma decisão de não negociar. É uma decisão de se aproximar mais de Deus. É uma decisão de agradar o coração de Deus. É um relacionamento onde a gente ama Deus, Deus nos ama e a gente quer avançar em intimidade nessa relação. A gente quer conhecer mais o Senhor. A gente quer estar mais próxima de Deus e por isso a gente busca estar mais santa para agradar o coração amoroso de Deus. E Deus retribui o nosso amor. Deus retribui o nosso esforço. Ele mesmo vem para nos salvar. Essa palavra está falando de um Deus que olha para nós e vem nos salvar. Tudo, gurias, tudo. A nossa santificação ela tem que ser inegociável, tá bom? A gente tem que ser maduro o suficiente para pensar que a santidade ela não é um experimento qualquer, não é uma experiência de um tempo, não é uma tentativa. Eu não vou tentar aqui, vou fazer uma tentativa. Durante esse tempo da campanha aí, vou tentar ser mais doce. Vou ver se dá certo. Não é assim. A nossa santificação é um compromisso de amor com Deus. Serei melhor porque amo a Deus. Serei santa porque isso agrada o coração de meu Deus. Porque esse tem que ser um objetivo da minha vida. O céu é meu objetivo. Levar os meus para o céu é meu objetivo. Eu sou sentinela do meu lar. Então eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Para agradar o coração de Deus. Não é mais uma tentativa, é um compromisso de vida. Eu vou mudar sim, eu vou me esforçar por ser uma mulher nova, vou me esforçar por deixar a Vasti para trás, a Jezabel, nem quero mais saber dela, eu quero ser Esther, eu quero ser uma mulher nova, renovada cada dia, pela força do Espírito. Por isso que a gente precisa de lugar de intimidade, quarto de oração, de sacramento, senão a gente não dá conta, gurias. E Deus responde a esse compromisso com graça, Ele mesmo vem nos salvar. A palavra está dizendo, fortifica as tuas mãos que estão desfalecidas. Você está cansado? Você está esgotado? Você sabe que tem situações, você está aprendendo. Você aprendeu que você não tem força para tirar a dor, a depressão, a ansiedade. De repente, o vício, o adultério lá do coração do teu marido, do comportamento das pessoas que você ama, daqueles sobre as quais você é sentinela. Você não tem esse poder, não está na sua mão, não está mais na sua... Você entendeu que não são as suas palavras que convencem. Quem convence é o Espírito Santo. Você entendeu que você vai ter que dobrar o joelho. Você entendeu que tudo que estava ao seu alcance, você já fez. E você se vê agora, eu não dou conta. Sabe o que Deus diz? Fortalece, fortifica as tuas mãos desfalecidas, fortalece e robustece os teus joelhos vacilantes. Tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus, Ele vem executar a vingança contra os nossos inimigos. Eis que chega a retribuição de Deus. Deus retribui a santidade e o amor. Ele mesmo vem salvar-vos. Gurias, quem nos salva é Deus. Quem intervém nas situações é Deus. Quem liberta do vício é Deus. É Deus. E Ele pode... E Ele quer, Ele mesmo vem nos salvar, Ele vem nos salvar. Você pode estar desfalecida, você pode não ter mais força nas suas mãos. O que é a mão? A mão é a atitude, é o que a gente faz. Você está desfalecida, fortifica as tuas mãos hoje, porque Deus vem nos salvar. Se a gente olhar lá para o Evangelho de São João, em João 11... que a gente tem a história da ressurreição de Lázaro, né? A gente, lá no versículo 3 diz assim, Marta e Maria, né, mandam avisar Jesus dizendo, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus, para os discípulos, né? Essa enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Versículo 5. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas embora estivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Cara, essa passagem de Lázaro ela é completamente incompreensível para nós.
Porque muitas de nós, né, se a gente sabe que alguém que a gente ama tá enfermo, necessita, né, se alguém que tu ama, né, sofre um acidente, cai doente, precisa urgente e tá no teu poder fazer alguma coisa, o que a gente faz? A gente corre imediatamente para aquele lugar, não é assim? Acontece um problema e aquela pessoa que tu ama tá no hospital, o que você faz? Você corre para o hospital naquela mesma hora. Esse é o nosso entendimento de amor, a gente olha para o imediato, a gente quer estar junto imediatamente. Mas Jesus tinha planos superiores para aqueles que ele amava. Jesus tem planos superiores para nós e a gente não consegue enxergar isso. A gente está só na dor. É a nossa limitação humana. A gente só olha o agora, a gente quer um alívio imediato, né? E Jesus se demora naquele lugar onde ele está mais 2 dias. Gente, ele podia ir rapidinho, chega lá em Lázaro. Mas Jesus permite que Lázaro morra. Ele permite que aquela dor terrível do luto, da morte, né? E mais do que isso, não é só Lázaro morrer, mas é que a Marta e Maria sabiam que Jesus podia ter ido salvar. E Jesus escolheu não ir. Isso é uma dor incompreensível. Quando Deus permite que a gente passe por certas coisas, por certas perdas, decepções, humilhações, a gente não consegue compreender. E a gente pensa, Deus me abandonou, eu tô sozinha nessa. E muitas vezes é nessa hora que a gente abandona o comportamento de santidade e tenta resolver com as nossas próprias mãos. Ou ainda, quando a gente decepciona com Deus e desfalece mesmo do nosso amor, da nossa fé, a gente traumatiza e acha que está sozinha, a gente se revolta contra Deus, não compreendendo por que Deus nos permite passar por aquela dor, por aquela decepção. E a gente vê isso no comportamento dessas mulheres. Mas Jesus, ele não queria só uma recuperação para Lázaro, ele queria ressurreição para Lázaro. O que Jesus tinha para Lázaro, Marta e Maria era algo superior e inédito. Ele queria intervir de uma maneira que até hoje a gente fala desses 3. A gente fala dessa família, dessa casa que Jesus entrou. Até hoje a gente consegue compreender a nossa vida espelhando na vida deles. Lázaro vem para fora, aquele que estava morto há 4 dias, aquele que já estava cheirando mal, que não tinha mais jeito. Lázaro não tinha mais jeito, não tinha. Lázaro morreu, Lázaro já está enterrado, não tem jeito. Quando Jesus chega, tanto Marta quanto Maria perguntam, Senhor, por que tu demorou? Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala assim, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Gurias, não importa a circunstância que as coisas estão, não importa se a dor, se o luto, se a enfermidade, se a decepção, se a humilhação, se a doença entrou na nossa casa. Importa que disso, esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. É para além. Nós enxergamos só um pouquinho na nossa limitação humana. Nós queremos que Deus haja imediatamente para aliviar a nossa dor, para aliviar a dor do outro que às vezes a gente ama. Marta e Maria não estão pedindo simplesmente por elas, pela dor delas, elas pedem pelo irmão que está enfermo, que está sofrendo. Elas não suportam mais ver também o irmão sofrendo, com certeza. O medo da morte iminente. Elas clamam, intercedem junto ao Senhor. Senhor, vem salvar Lázaro. E Jesus não vai, Jesus demora. Mas na demora do Senhor há propósito. Na demora de Deus na nossa vida existe um propósito. Quando a dor nos esmaga, quando a humilhação nos esmaga, quando a enfermidade nos esmaga, existe um propósito. Se nós cremos no Senhor, gurias, nós temos que crer que Deus não nos esquece e que até na demora dele existe um propósito. Que mesmo diante da humilhação, da dor, da nossa incompreensão perante a realidade,
Se a gente não compreende a realidade, aquilo que acontece com a gente, bom, mesmo aí eu estarei com o Senhor, e o Senhor também no sofrimento, Ele vai dando significado para a nossa dor e para o nosso sofrimento, para o nosso luto. A gente vai aprendendo que o sofrimento, que a cruz é redentora, que da cruz veio a salvação, que nós não poderemos fugir das cruzes da nossa vida. E qual foi o pedido que Deus nos fez no primeiro dia dessa campanha? Da gente carregar a nossa cruz sem murmuração. Como é que tá o pacto de silêncio, lembra? Na primeira live eu falei sobre isso, sobre carregarmos as nossas cruzes sem murmuração, sem reclamar, sem ficar fazendo comentário, sem ficar trazendo, maldição. Às vezes, gurias, a gente amaldiçoa a nossa própria vida, a gente atrai, sabe? O mal, a ação do mal por aquilo que a gente fala. A palavra de Deus diz que morte e vida estão à mercê da língua, bênção e maldição estão à mercê da língua. Nós seremos julgadas pelas nossas palavras, por aquilo que a gente expressa. Como estão as nossas palavras diante do que nós estamos vivendo? As nossas palavras, elas têm expressado o coração de uma mulher, de uma sentinela que crê que Deus vai intervir, que crê que Deus, por mais que o Senhor demore em algumas situações, Ele não me esqueceu e Ele está atento à minha história. Jesus estava atento, Ele estava totalmente no controle do que acontecia com Lázaro, Marta e Maria. Jesus nunca perde o controle. Se você ler toda essa palavra, você vai ver que Jesus nunca perde o controle da situação, porque Deus nunca perde o controle das situações. E Marta e Maria esperavam ainda por Jesus. Mesmo que Lázaro já estivesse morto, agora elas já esperavam Jesus para um consolo, para poder desabafar, para poder dizer o que elas disseram quando viram ele. Olha, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas ainda esperavam pelo Senhor, elas sabiam que Jesus ia lá. Elas sabiam que Jesus ia ver elas, que ele não tinha simplesmente sumido, não ia mais aparecer. Elas sabiam, elas estavam esperando ele. Por mais que elas não compreendessem a perda desse irmão, por que Jesus não foi quando estava dentro do... Elas ainda esperavam ele. E Jesus foi. E Jesus fez mais do que elas pensavam, porque para elas já não havia mais jeito. Às vezes, gurias, a gente convive ainda com o Senhor. Mesmo com as situações difíceis, a gente não abandona, mas a gente dá uma questionada. A gente fica, mas por que Deus permitiu, né? E a gente continua esperando que Jesus nos dê uma satisfação, que Ele apareça de alguma maneira na nossa vida, né? Que Ele intervenha de alguma forma, que a gente possa cobrar dele o comportamento dele. Às vezes na nossa oração a gente até expressa isso. E meninas, existe um propósito na demora do Senhor, e quando o Senhor entra na nossa vida, e quando é hora de uma graça acontecer, sabe? Porque Jesus, Ele está sempre atento, Ele tá conosco, Ele está nos fortalecendo por meio do Espírito Santo, Ele está nos fortalecendo nos sacramentos, mas existe uma hora, um momento para que algumas graças aconteçam. E quando acontece, não é só uma recuperação, é uma ressurreição. É uma transformação muito grande. É uma graça muito grande. Só que assim, geralmente as graças na nossa vida, elas são construídas aos poucos. Conforme as nossas respostas, conforme os nossos passos, conforme a gente permite que Deus faça e conforme a gente vai lutando e abrindo esse caminho com Deus. É preciso que a gente compreenda que é necessário orar. No Antigo Testamento tem uma passagem que conta uma história que o povo de Deus estava lutando, né? Lutava, acho que era contra Amaleque. Acho que era Amaleque. E aí Josué liderava o exército do Senhor, né? E Moisés subiu para cima de uma montanha e orava a Deus, né? Arão estava com ele e Ur, e eles estavam lá em cima da montanha, né? E Josué estava lá lutando com o povo de Deus. E enquanto Moisés erguia os braços, né? E orava, intercedendo, Josué vencia. Quando os braços dele desfaleciam, né? Ele estava cansado de orar e baixava os braços, Amaleque vencia. Então,
Arão e Hur fizeram o quê? Colocaram uma pedra debaixo de Moisés para Moisés se sentar e cada um sustentou um braço e ficaram segurando os braços de Moisés durante todo o tempo da batalha, até que ela acabasse. Foi ali o dia inteiro de braços erguidos orando, com aqueles dois sustentando os braços dele, para que ele pudesse orar, para que Josué pudesse vencer. E gurias, é necessário que a gente ore e que a gente permaneça em oração nas nossas batalhas. Para que as situações aconteçam nesse mundo, né, físico, é preciso que a gente batalhe no mundo espiritual. Eu tenho falado muito sobre comportamento porque ele é fundamental, mas junto com o comportamento transformado, com a decisão de santidade, é preciso a decisão de permanecer na oração. Permanecer sobre o monte com braços erguidos. Até quando? Até que Amaleque seja derrotado. Até que a graça aconteça. São braços erguidos. E aí a gente às vezes não dá conta sozinho. É por isso que a gente faz esse tipo de campanha de oração. É por isso que a gente procura um lugar, uma comunidade para participar. Porque a gente precisa de ajuda para sustentar os nossos braços. Para que a gente permaneça onde? Em oração. No quarto de oração, sobre o monte de oração, como você quiser chamar. Mas é necessário lutar também espiritualmente. Não basta só que eu mude meu comportamento ou só que eu reze, são as duas coisas. E existe um compromisso maduro. Uma mulher madura se compromete, né? A gente viu lá na postura de Esther, não tirar o corpo fora. Se for preciso morrer, morrerei. Jéssica, mas eu tô muito cansada. Eu tô me sentindo humilhada, derrotada, destruída. Eu já tentei muitas vezes, eu já rezei outras vezes. Eu até tentei mudar o meu comportamento em algumas coisas. Eu avancei por um pouco, mas depois a gente retrocedeu. Depois eu retrocedi, aconteceu tal coisa. Diante de tudo que você me falar, eu vou permanecer te dizendo: Deus quer a nossa salvação. E não importa a circunstância que a gente vive. Não existe circunstância que é difícil demais para Deus. E não existe circunstância que mude o poder de Deus. Agora, o nosso Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Qualquer circunstância, qualquer realidade. Jéssica, mas a enfermidade se abateu sobre o meu lar. Bom, dessa enfermidade, nós vamos orar por essa enfermidade, para que dessa enfermidade Deus tire salvação. Para que dessa enfermidade, nossa graça, libertação, para que dessa dor, dessa ansiedade, seja o que for, seja a enfermidade que for, dessa enfermidade nasça salvação, dessa cruz nasça salvação. Daí, dessa dor, seja fonte de graça. Isso só acontece, gurias, quando a gente submete nossa vida a Deus e a gente compreende que Deus não nos abandonou naquela cruz. Que Ele mesmo vem nos salvar. Que é Ele que dá força para as nossas mãos, para os nossos joelhos que vacilam. Que Ele está conosco. E Ele quer mais que só uma recuperação, Ele quer ressurreição. Às vezes a gente olha para a vida dos santos e para dores muito difíceis que os santos passaram. E a gente não compreende como que pessoas tão santas sofreram tanto. Como que e por que Deus permitiu doenças tão terríveis e enfermidades tão grandes? Mas se a gente começa a ler a biografia desses santos não questionavam isso. Eles viam no sofrimento uma forma de amar a Cristo. Uma forma de unir e de dar consolo às dores do Senhor pelas dores deles. A gente não vê esses santos questionando loucamente, dizendo agora eu abandono a Deus. A gente vê que justamente a santificação deles aconteceu na circunstância que eles estavam. Eles não esperaram que a circunstância mudasse para santificar. Não, naquela circunstância, Senhor, essa aqui é a minha dor. Senhor, aqui tá a dor, eu vou passar essa dor contigo. Que a minha dor console teu coração. Jéssica, mas eu não sou essa santa. Pois é, gurias, nem eu. Mas essa é a nossa busca. Porque é a graça que vem em nosso socorro. Ninguém foi santo sem o Espírito Santo. O santificador é o Espírito Santo. O nosso problema é que às vezes a gente quer fazer sozinha e a gente é ainda muito infantil e quer prazer imediato.
A vida dos santos, às vezes ela nos repele, porque nós temos medo do sofrimento. Nós não compreendemos ainda. Nós não compreendemos nem o céu, nem o que é salvação, nem o que é sofrimento, nem o que é santificação. A gente fica presa aqui, a gente fica morrendo de medo, a gente tem medo que Deus nos abandone, a gente tem medo que uma coisa dê errado com o filho, a gente tem medo do desenvolvimento do filho, a gente tem medo do futuro do filho, a gente tem medo de faltar dinheiro, a gente tem medo se a gente falir, a gente tem medo se não der certo aquele negócio, a gente tem medo se não sei o que lá, a gente tem medo da enfermidade, é medo, a gente não confia em Deus, gurias, a gente vive acelerada, ansiosa, olhando para essa vida, sem olhar para o Senhor. Por isso, nós precisamos ir para o quarto de oração, desacelerar disso tudo, estar na presença de Deus, orar comprometidamente. Eu vou orar como Moisés até que a graça aconteça, até que essa batalha seja vencida. E daquela batalha, saindo daquela, eu vou para outra. Eu vou para quantas batalhas Deus me convocar a lutar. Mas eu não vou sair dali enquanto aquela graça não acontecer. A minha avó falava assim: tô debaixo do pau, minha filha, né? Tá muito difícil, tô debaixo do pau, mas tá na graça de Deus. Tô de joelho dobrado, tô olhando pro Senhor, tô crendo que Deus tá no controle. Eu perdi o controle, eu não tenho controle. Nós não temos o controle das situações. Enquanto você tentar manter o controle das coisas, você vai sofrer e ficar ansiosa, você vai adoecer. A gente adoece na tentativa de ter o controle das circunstâncias, das situações. É tentando mudar as coisas por nós mesmos. Nós não temos o controle. Jéssica, mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso saber se eu vou por aqui ou se eu vou por ali. E a gente fica angustiado porque a gente quer imediatamente a revelação, as decisões, os caminhos a tomar. Tudo isso vai acontecendo devagar. A gente é que é ansiosa, a gente pensa que é para ontem. Gurias, quando é necessário agora mesmo, quando é realmente necessário que seja hoje, que seja agora, Deus faz hoje, Deus faz agora. Se Deus está te conduzindo num caminho todo, é porque o caminho é necessário. E a gente tem que confiar. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Talvez todo esse caminho seja simplesmente para que a gente aprenda a confiar. Deus está nos forjando mulheres de guerra, mulheres de oração, mulheres fortes, mulheres maduras, que não abrem mão mais do seu lugar, do seu posicionamento, que não negociam mais a sua santidade, que não negociam mais a santidade da família, que sabem que precisam carregar a cruz, sim, a cruz do silêncio, a cruz da doçura, a cruz de ser melhor quando ninguém é melhor com a gente. Às vezes isso é uma cruz pesada. Você ser boa quando ninguém é bom com você. Mas eu faço porque os outros merecem, não, porque Cristo é meu Senhor. E eu faço por Ele. Deus está forjando o tipo de mulher que não espera mais nada dos outros. Eu não posso esperar do meu marido. Eu não posso esperar da minha família, dos meus colegas de trabalho, de pai e mãe, de coordenador, de grupo, de gente da igreja. Não, a nossa espera vem do Senhor. É Ele mesmo que vem nos salvar. A palavra diz assim: Ele vem executar a vingança. Quem se vinga dos nossos inimigos, e vamos lembrar aqui que o nosso inimigo é espiritual, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas é contra os nossos inimigos espirituais. É o Senhor quem executa a vingança. Ninguém nessa terra vai nos salvar. Ninguém. Não compete a ninguém dessa terra nos salvar. É o Senhor quem nos salva, é Jesus quem nos salva. Às vezes a gente fica mendigando amor, atenção, né? Nas nossas imaturidades a gente espera do outro. Não é daqui a nossa espera, gurias. Quando vira essa chave na nossa cabeça, que a gente faz sem esperar nada em troca, que a gente faz porque ama a Deus, que a gente faz porque a gente quer ser santa, que a gente faz porque a gente entende o nosso lugar, a gente entende que tem que ser madura, a gente entende que tem que rezar quando ninguém tá rezando. Mas quem é que vai rezar por mim? Ninguém. Ai, já expulsou, amiga. Essa é a realidade. Você é sozinha? Beleza, você pensa que tá sozinha porque Deus é contigo. É Ele quem te fortalece. Mas só eu rezo na minha casa. Graças a Deus que você foi chamada para rezar pela sua casa.
Mas o meu marido não me acompanha. Mas você tá indo? Então vai. Vai, dobra o joelho, seja a melhor esposa para esse seu marido. A melhor esposa para esse seu marido. Meus filhos não me acompanham. Seja a melhor mãe para esses maridos. Seja a melhor sogra para suas noras. Silenciosa, amorosa, prestativa na medida, sem se meter na vida dos filhos, sem se meter na vida das noras, dos genros, né? Aquela sogra boa mesmo, santa, silenciosa, amorosa, e você vai guerrear no quarto de oração pelos seus, sem esperar nada em troca, sem esperar muito obrigada. Quem retribui é Deus. É Deus que vem em nosso socorro, gurias. Deus está nos chamando a ser um tipo de mulher madura, que vai para além dos nossos limites e das nossas fraquezas. O Senhor, Ele toma na nossa mão e nos leva para além disso. Não só para uma recuperação de algumas situações, mas para a ressurreição. Para marcar a história da nossa família, para marcar a nossa geração, para marcar as gerações futuras com a graça dEle. Com a graça dEle. Você pode estar se sentindo muito fraca hoje. Você pode estar se sentindo muito sozinha hoje. Você pode olhar para todas as circunstâncias, né? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, gurias. Tem coisas que elas são reais, né? Existem problemas muito reais. E eu sei que aqui tem mulheres com problemas muito reais. Mas também tem muito problema que a gente inventa pela nossa imaturidade, né? Ou pela nossa ilusão, pela nossa... Como é que é aquela palavra? Ai, às vezes eu me esqueço das palavras que eu quero falar. Ai, meu Deus. Esqueci da palavra que eu queria falar. Mas às vezes a gente tem uma ilusão de como as coisas têm que ser. Como é que é essa palavra? Quando a gente espera que nossa expectativa. Isso aí. Lembrei a palavra. Às vezes a gente sofre porque a gente tem uma expectativa. A gente cria uma expectativa, uma ilusão de como as coisas têm que ser. Sabe? E aí a gente sofre pela nossa própria imaturidade, das nossas expectativas imaturas. Tem muitas coisas que a gente sofre que nem é real, é imaturidade, sabe? E a gente precisa se olhar com esse olhar. O que eu estou sofrendo, o que me faz sofrer hoje é um problema real, é uma situação, uma circunstância real, é séria, porque aí às vezes a gente está vivendo em paz e a gente pensa que a gente está em guerra, sabe? Aquele que vem só para matar, roubar e destruir, tá roubando, matando e destruindo a tua alegria, a tua possibilidade de ser feliz hoje, criando ilusões, alimentando no teu coração a tal da insatisfação que eu já falei aqui em alguma live, né? Dizendo, olha, você não tem nada, quando você tem todo o paraíso, todo o Éden à tua disposição. Então, olhando para a nossa vida, a gente precisa saber o que é só a vida acontecendo e o que é problema real. A vida acontecendo, a gente vai ter perrengue no dia a dia, vai apertar a grana aqui, vai apertar a grana ali. Você vai ter bagunça na casa, você vai ter desentendimento um ou outro com o marido. Você vai ter alguma dificuldade na educação dos seus filhos. Você vai ter alguma dificuldade de temperamento. Isso é a vida acontecendo. Isso é a vida acontecendo. Isso não é um problema real. Não, isso é só a vida acontecendo. E às vezes a gente está tão iludida com expectativas de uma vida perfeita. Meus amores, não existe vida perfeita. Tudo de rede social, de vida perfeita, é ilusão, é recorte da realidade. Um recortezinho da vida da pessoa que ela vem e joga aqui. A gente recorta a nossa vida para expor na internet. Ninguém vai ficar botando na internet tudo que vive, os perrengues que vive, as dúvidas que vive, as humilhações que passa. Não tem que expor nada disso mesmo. Não tô falando que tem que expor, não. Tem que expor o mínimo possível, inclusive, na minha opinião. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Mas sabe, o que acontece? É que às vezes a gente vai olhando para esses recortes da vida das pessoas e vai criando expectativas, por mais que a gente não queira, tá? A gente vai se deixando levar por isso. Vai criando expectativas e uma ilusão de vida perfeita. Quando a nossa vida, às vezes a gente está vivendo tempos de paz e a gente está completamente insatisfeita. E quando chega o tempo da dificuldade, a gente tá lascada. Porque a gente tava reclamando quando tava tudo em paz. Imagina quando vem a guerra. Imagina quando você tem que posicionar, você não tá preparada. Você não se preparou.
Quando a gente tá em tempo de paz, gurias, a gente vai se preparando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai lendo, a gente vai se informando, a gente vai formando, a gente vai mais pro quarto de oração, a gente vai ficando preparada porque os dias de guerra virão, sempre vem. Hoje, olhando para nossa vida, a gente precisa descartar essas ilusões, sabe? Essas insatisfações para conseguir compreender a realidade. O que eu vivo que é luta mesmo. E o que é só a vida acontecendo? Às vezes a gente está lutando contra a própria vida, contra as coisas mais comuns, contra as circunstâncias mais comuns do dia a dia. O que todo mundo sempre viveu, o que todo mundo sempre vai viver. E a gente é imatura, a gente é inconstante, porque a realidade nos abala. Tudo nos abala. A gente é imatura, então a realidade nos abala. Tá com uma casa mais bagunçada, a doença de um filho pequeno, noites em claro, porque o filho tá doente. Isso é circunstância da vida, isso é só a vida acontecendo. Uma dificuldade de temperamento é vida acontecendo. Uma casa bagunçada, roupa para lavar, uma máquina de lavar roupa que estraga, isso é o quê? Circunstância da vida, é a vida acontecendo. Todo mundo passa por isso. Por que eu vou achar agora, ai meu Deus, a minha vida é muito difícil por causa disso? Eu sei que tem aqui mulheres que passam situações muito difíceis. Muito difíceis. Agora eu também sei que tem mulheres aqui que não estão passando por situações muito difíceis. E andam desesperadas, desordenadas, achando que Deus abandonou elas, simplesmente porque a vida está acontecendo. Então, em toda e qualquer circunstância, seja como você estiver, nosso chamado é ser o tipo de mulher madura, que não negocia a santidade, que não negocia seu oposto, né? Que vai buscar a conversão e a santificação própria nas suas atitudes e que compreende, né? Que Deus, mesmo que demore, mesmo que a gente não veja, Ele está agindo e que a gente não vai sair do nosso lugar de oração. Eu acredito que essa semana eu vou falar mais para vocês sobre oração e vou preparar alguma coisa sobre intercessão para a gente saber como rezar, né? Para a gente saber pelo menos alguns princípios e mesmo aquelas que já sabem, relembrar de alguns princípios da intercessão, né? De como eu vou para o meu quarto, transformo o meu quarto de oração num quarto de guerra, num lugar de intercessão, né? Mas antes, meninas, isso passa sempre pela nossa decisão, né? Pela nossa fé. O Senhor vem nos salvar, a retribuição vem de Deus, Ele vem em nosso socorro. Senhor, nós pedimos que Tu venha fortalecer nas nossas mãos, que Tu venha fortalecer, Senhor, os nossos joelhos vacilantes, tudo aquilo que é fraqueza, Senhor, em nós, tudo aquilo que é incerteza, Senhor. Nós clamamos agora que Tu venha nos restaurar com Teu Espírito, nos fortalece nessa manhã, Senhor. Realinha a nossa visão, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, reajusta as nossas expectativas, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti, Senhor, e Te pedir, venha em nosso socorro e nosso auxílio. Nos fortalece diante das circunstâncias da vida. Nos fortalece, Senhor, diante da vida acontecendo no cotidiano, Senhor. Tira de nós essas imaturidades, nos ensina a ser mulheres maduras, Senhor. Nos mostra onde nós temos sido imaturas, inconstantes pela nossa imaturidade. Senhor, nos ajuda a sermos mulheres maduras, Senhor, que compreendem que a retribuição vem de Ti, não vem dos outros, que a gente precisa amar primeiro, ser santa primeiro, Senhor, sem esperar de ninguém. Realinha, Senhor, as nossas expectativas, Senhor. Reajusta as nossas expectativas, nos mostra, Senhor. Nos ajuda a escolher por Ti, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Onde nós estamos com o coração, a nossa fé, Senhor, como deserto, como terra queimada, Senhor. Nós clamamos, faz jorrar, Senhor, água viva do Teu Espírito. Alimenta de novo a nossa alma, Senhor. Venha em nosso socorro nessa manhã, nós Te pedimos. Venha em nosso auxílio. Nos coloca, Senhor, de novo no alto do monte, de braços erguidos, sustenta os nossos braços para o combate da oração e da intercessão, Senhor. Nos ajuda a decidir estar neste lugar, Senhor, a não descer mais a montanha da intercessão, Senhor, a não sair mais do quarto de guerra, do quarto de oração. Coloca ânimo de novo, Senhor, no nosso coração.
aquilo que é graça do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de uma graça sobrenatural hoje, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos visita, Senhor, nos visita. Nós te entregamos todos os nossos Lázaros, Senhor, todos os cegos, os coxos, os surdos, os enfermos espirituais, Senhor, os enfermos físicos da nossa vida, aqueles, Senhor, que são nosso território espiritual, nós colocamos todos diante de Ti, Senhor. Te pedimos que Tu os cure, os liberte, Senhor, e que no tempo que Tu faz isso, Senhor, Tu sustente a nossa fé, Senhor. Nós precisamos ser fortalecidas na nossa fé, Senhor. Nos dá o dom da oração, Senhor, o dom da fé, o da oração, Senhor, para a gente não sair do lugar onde Tu nos colocou. Nós pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria e de São José, da Sagrada Família. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nos ajuda no dia de hoje, nos ajuda nessa semana. Amém. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas lindas. Que o Senhor venha em nosso socorro, né? Ele já veio em nosso socorro. Toda essa palavra é para nós hoje. Direção, direcionamento de Deus. Compartilhem essas lives com as amigas. A gente já tá aí, né? Na reta final da nossa, né, dessa campanha de oração, pelo menos. A gente vai terminar essa campanha. A gente tem até sexta dessa semana. E na semana que vem até na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, quinta-feira da semana que vem, a gente encerra a campanha de oração. Tá bom, minhas lindas? Deus abençoe e até amanhã às 7.